Olá, sejam bem-vindos ao canal da Provance Saúde. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do papel do enfermeiro na central de regulação. Vamos começar falando o que é uma central de regulação, né? Então, nós chamamos de central de regulação aquela estrutura, né, física que é responsável pela liberação dos procedimentos que os prestadores de serviço, que os usuários precisam, os procedimentos que os usuários solicitam. Então, essa central, normalmente, ela tem todo um suporte administrativo, ela conta com toda uma infraestrutura de sistemas, né, de acordo com a operadora, ela utiliza um sistema ou outro, e ela precisa contar com profissionais técnicos para dar suporte àquilo que passou no que eu chamo de peneiras, tá? Então, quando você faz uma central de regulação, você faz uma parametrização do sistema. O que é a parametrização? Eu determino qual é o nível de necessidade de análise para a liberação de determinados procedimentos. Por que nós fazemos isso, essa parametrização? Porque nós não temos por que despender recursos, né, com profissionais altamente habilitados para liberar, por exemplo, um hemograma, né? Não faz sentido que todo pedido de hemograma que chega na operadora de saúde precise da análise da avaliação de um médico. Então, o que as operadoras, né, os sistemas fazem? Isso é parametrizado. Então, o exemplo que eu estou dando, o hemograma, ele está lá que pode ser liberado pelos administrativos da central de regulação até X vezes ao ano. Então, o próprio sistema vai acompanhando, regulando. Quando aquele beneficiário ultrapassa o limite estabelecido, aí sim vai para uma segunda peneira que vai analisar o que está acontecendo, que este beneficiário utilizou mais de determinado procedimento do que aquilo que estava parametrizado. O hemograma, obviamente, é um exemplo muito simples, muito básico. Exames laboratoriais não tem nenhum tipo de censura ou de filtro, né? Mas nós temos outros procedimentos, principalmente procedimentos seriados, que precisam ter essa parametrização, para que a operadora acompanhe, né, o que está sendo utilizado pelos seus beneficiários. Hoje, o que acontece? Nós temos excelentes profissionais médicos e a maioria deles que trabalham na auditoria são profissionais com amplo conhecimento nas diversas áreas médicas, porém o volume de trabalho é muito grande. Então, para dar conta de toda esta demanda, o que começou, né, já há algum tempo no mercado das operadoras é você ter o profissional enfermeiro como o coordenador da central de liberação. Por quê? Porque ele seria uma dessas peneiras, tá, que faria o filtro antes dos procedimentos irem para análise médica. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma solicitação que chega de um prestador XYZ, a nossa beneficiária deu entrada em trabalho de parto. Tá? Então, o que o prestador está pedindo? A liberação do código de parto normal, a liberação do código do acompanhamento do recém-nascido na sala de parto, a liberação do código do acompanhamento do recém-nascido no berçário. Isso é o mínimo que um parto normal realizado no hospital vai ter. O obstetra realizando o parto, o pediatra atendendo a criança na sala de parto e depois acompanhando o bebê no berçário. Eu preciso realmente passar este procedimento que não tem nenhuma variável até o presente momento para que o médico avalie? Não, eu posso ter estes procedimentos sendo avaliados e liberados pelo enfermeiro, certo? Então, isso que eu falei aqui para vocês, o básico de um parto normal, o que é? Parto, atendimento à criança no berçário, atendimento à criança na sala de parto, atendimento à criança no berçário. Isso é o básico. Passou 2 dias, eu preciso liberar um procedimento de uma diária de UTI, porque esse bebê precisou ir para a UTI. Opa, aí já saiu daquele básico, daquele padrão e tem que ir para uma outra peneira, que é análise médica. Então, eu gostaria de salientar aqui que o enfermeiro ele não está na central de liberação para substituir
a atividade médica, de forma nenhuma, certo? Nós temos todo um escopo de trabalho que diz respeito exclusivamente ao enfermeiro, tá? E nós servimos de apoio, de ajuda, de suporte para as liberações médicas. Tá? O que seria atividades do enfermeiro? O enfermeiro na central de liberação, ele tem atividades relacionadas à liberação de curativos, ele tem atividades relacionadas às visitas concorrentes aos pacientes internados, que também estão sobre o escopo da central de liberação. Ele pode acompanhar, né, as solicitações de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudiologia para pacientes internados. Ele pode, junto com um profissional da área, acompanhar e monitorar todas as solicitações de atividades seriadas, né? Que não são hospitalares, são ambulatoriais, mas que são seriadas. Então, 10 sessões de fisioterapia, 10 sessões de psicologia. Ele pode, sim, monitorar e acompanhar. E quando essas solicitações saem, né, do padrão ou da média, aí solicitar o suporte de um profissional da área para avaliar a continuidade do tratamento. É importante salientar que nós estamos na central de liberação como um apoio técnico, tanto para o pessoal administrativo que trabalha nessa central e que se baseia exclusivamente na parametrização, como um apoio técnico para os profissionais médicos, tá? Auxiliando no trabalho deles na medida em que eu posso e eu tenho conhecimento de filtrar algumas dessas demandas, ok? É um trabalho que eu diria exigente, por quê? Porque você precisa conhecer muito de procedimento médico, de o que cada um desses procedimentos exige, quais são as possíveis complicações dos principais procedimentos que são liberados, como é a sua carteira, né? Como se desenha os beneficiários da sua operadora. Eu posso trabalhar numa operadora agora, no momento, por exemplo, eu estou junto a uma central de regulação, onde uma carteira muito envelhecida. A maioria dos pacientes tem mais de 60 anos. Então, eles têm uma característica diferente, eles têm uma demanda diferente, eles têm uma necessidade diferente. E no momento que eu estou nessa central, eu tenho que saber disso. Eu não posso ir com pensando nas coisas que acontecem, por exemplo, com gestantes. Nessa carteira, raramente aparece uma gestante. Por quê? Porque é uma carteira basicamente de pessoas da terceira idade. Então, você precisa conhecer como é a sua carteira de clientes para saber como que você o que é importante que você conheça e saiba dentro dessa central de liberação. Mas eu diria para vocês que é uma atividade muito interessante, que cada vez mais está ampliando a necessidade, né, a participação do enfermeiro e que é mais uma das opções de trabalho na auditoria que se abre para o profissional capacitado, que gosta da auditoria, que se mantém atualizado, que estuda, né, os assuntos pertinentes à central de liberação. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, quer, né, trocar uma ideia, escreve aqui embaixo, manda pra gente e a gente vai responder para você o mais breve possível. Eu espero ver você no nosso próximo vídeo. Encontro você lá.